Então, gente, essa etapa agora da aula vai ser justamente a etapa final das bases neurológicas. E aí nós vamos terminar e iniciar a parte das bases genéticas, dos transtornos de aprendizagem. O que a gente viu, resumidamente, na aula passada? Na aula passada, a gente viu a importância do cérebro. Qual a importância dele? A principal importância é nos mantermos em comunicação com o meio externo. Nós vimos que o nosso cérebro é formado por células nervosas e por glias. Que a principal função do neurônio, no caso das células nervosas, é a transmissão de impulsos nervosos. Mas só que também nós temos células gliais, que são células acessórias, são células que ajudam o neurônio a trabalhar. E aí existem diversos tipos de glias, as micróglias, as macróglias, cada uma com seu tipo de função. Existem tipos de neurônios unipolares, bipolares e multipolares. Existem também classificações de neurônios quanto à sua função, se ele vai ser sensorial, se ele vai ser motor ou se ele vai ser um interneurônio. Cada um com a sua importância. Nós estudamos sobre o arco reflexo, como o arco reflexo funciona e a importância dele para o processo de memorização. Então, o arco reflexo é um tipo de memória, por isso que é importante a gente entender ele. Além do arco reflexo, nós estudamos o processo de transmissão dos impulsos nervosos. Nós estudamos desde a fase do potencial de membrana de repouso, avançamos nas mudanças de potencial, fomos até o potencial de ação, e agora nós chegamos na parte final, que é a parte de transmissão sináptica. Então, a aula de hoje vai ser para explicar a transmissão sináptica e dar continuidade até o final do assunto. Então, vamos lá. Bom, gente, a transmissão sináptica é quando o impulso nervoso que foi gerado e foi conduzido chega até os terminais axoniais. Então, esses terminais axoniais é o finalzinho do axônio de um neurônio qualquer. Então, aqui temos a imagem ampliada desse terminal axonial e do outro lado é a representação de um outro neurônio. Como esse cara aqui é um outro neurônio, eu chamo ele de neurônio pós-sináptico. Esse aqui é o neurônio que está trazendo o impulso nervoso. Então, ele é um neurônio pré-sináptico. Então, eles trazem o impulso nervoso até essas regiões onde tem essas proteínas, esses canais. Esses canais se abrem e promovem a liberação desses saquinhos. Esses saquinhos, eles apresentam diferentes tipos de uma substância química que é o chamado neurotransmissor. Essa substância química, na maior parte, são hormônios, mas não necessariamente todos serão hormônios. A glicina é um tipo de neurotransmissor, mas ele não é um hormônio. O GABA é um tipo de neurotransmissor, mas também não é hormônio. Então, não pensem que todo neurotransmissor é um tipo de hormônio. Não, é uma substância proteica ou lipídica. Então, uma ou outra. Não necessariamente é um hormônio. Então, esses saquinhos estão repletos dessas substâncias, desses neurotransmissores, e aí o neurônio pré-sináptico ele começa a expulsar esse neurotransmissor para essa fenda. Então, aqui é a fenda. Percebam, notem que o neurônio não entra em contato com o outro neurônio. Existe esse espaço. Esse espaço eu chamo de fenda sináptica. E no momento em que esse neurotransmissor atravessa essa fenda e se encontra com o canal pós-sináptico do outro lado, isso eu chamo de sinapse. Então, a sinapse é justamente essa ponte que o neurotransmissor criou para se comunicar com o outro neurônio. Houve a criação dessa ponte, porque aqui era uma fenda. Tá? Então, sinapse foi essa ponte gerada pelo neurotransmissor, o neurotransmissor foi o que desencadeou isso, e aqui esse espaço é a fenda. E existe diversos tipos de sinapses, na verdade, não tão uma quantidade tão grande de sinapses, mas basicamente existem duas ou três.
E aqui eu apresentei para vocês só apenas duas, para vocês entenderem uma lógica muito importante para a gente analisar em relação ao aprendizado. Observa só. Esse neurônio pré-sináptico não está em contato com o pós-sináptico. Não está em contato. Mas existe um canal que gruda no pré-sináptico e no pós-sináptico. Já aqui, não está em contato também, e o contato que vai ser gerado desse neurônio com esse é através dos neurotransmissores. Observem, aqui não precisa de neurotransmissor, porque existem os próprios canais comunicantes. Esses canais comunicantes, a gente chama isso de junção do tipo GAP, mas podemos chamar de canais comunicantes, ou junções comunicantes. Então, essas junções do tipo GAP, que grudam o neurônio pré-sináptico do pós-sináptico, ele permite que o impulso nervoso chegue até aqui, atravesse esse canal e passe para o próximo neurônio. Muito interessante isso. Agora, aqui não. Aqui não existe esses canais. Não tem o canal. Então, precisa tocar nesses saquinhos, para esses saquinhos serem liberados e os neurotransmissores entrem em contato com os canais, com as proteínas que estão no neurônio pró-sináptico. Agora, por que é importante? Por que todos os neurônios não poderiam ter esses tipos de canais nesse formato? E evitaria o processo de produção desses tipos de proteína e a liberação desses tipos de proteína. Qual é o melhor dos dois? Qual é o mais eficiente? Qual é a vantagem de um em relação ao outro? Agora vamos entender o pulo do gato. Olha só. Para que a gente aprenda algo, a gente precisa o tempo inteiro passar por experiências. E essas experiências vão recolhendo de nós sinais, dicas, pistas. E essas pistas vão sendo guardadas, isso eu já expliquei para vocês na terça-feira. Então vão sendo guardadas essas pistas. E quanto mais pistas você tem sobre alguma informação, menos você erra. É mais fácil você acertar quando você precisar usar aquela informação no futuro. Só que, com as limitações que você tem no momento, você vai formando sinapses através das pistas que você possui. Então, se você tem poucas pistas, você terá sinapses muito específicas para essas poucas pistas que você tem. Agora, quando você vai estudando cada vez mais, as pistas vão aumentando e isso faz com que os teus neurônios se reorganizem. Lembra que eu falei que o neurônio não se reorganiza de forma randômica. É proposital. É uma especificidade conectiva. Então, você começa a buscar mais pistas, mais informações, e aí, então, aquelas pistas iniciais já não são tão valiosas. Então, bora reorganizar essas sinapses, esses neurônios, e aí fica muito mais claro agora a informação para você. Agora, quando você tem um tipo de sinapse que esse canal está estritamente conectado nos dois tipos nos tipos de neurônios, no caso pré-sináptico e pós-sináptico, eu não tenho essa flexibilidade desse neurônio pré-sináptico se reorganizar com o outro neurônio. Então, eu não posso mais buscar uma pista extra porque eu estou engessado a esse neurônio aqui. Então, essa ligação aqui, ela é importante em muitos sinais nervosos, para muitas situações, mas ela não é importante para o processo de aprendizado. Então, neurônios que precisam aprender informações e memorizar informações, eles nunca vão ter junções comunicantes. Os neurônios que precisam aprender, eles precisam sempre ter sinapses por neurotransmissores. Sempre. Um neurônio que aprende é um neurônio que libera neurotransmissor. O neurônio que não precisa aprender é um neurônio que tem junções comunicantes. Por quê? Porque eu posso simplesmente
aumentar a quantidade dessas sinapses, eu posso sair dessa sinapse, montar uma outra sinapse com outro neurônio ou com outro ramo dendrítico. Então, eu tenho uma maleabilidade, uma flexibilidade para a reorganização neural. E isso é extremamente importante, que se fosse uma junção comunicante não seria possível de fazer. Essa flexibilidade que eu venho falando para vocês é o que eu chamo de plasticidade. Plasticidade neural, basicamente, é a capacidade dos nossos neurônios criarem mais sinapses, alterarem sinapses pré-existentes ou até eliminar certas sinapses que possam estar atrapalhando uma resposta que você quer dar. Vamos imaginar, você votou no Bolsonaro, cometeu um grande erro na tua vida. Essa sinapse precisa ser eliminada da tua vida. E aí o que vai acontecer? Você percebe a decisão catastrófica que tu cometeu na tua vida, e aí os neurônios vão o quê? Vai eliminar essa sinapse para que tu não faça de novo essa besteira. Tô brincando, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, quando você erra, quando você comete um determinado tipo de erro, geralmente você precisa o quê? Reorganizar ou eliminar uma sinapse para que aquele erro não fique se repetindo. Agora, se você repete aquele erro, quer dizer que você não está o quê? Modificando a tua organização neural para que você pare de errar. Você não aprendeu com o erro. Você apenas o quê? Usou o erro e vai continuar a usar o erro o tempo inteiro. Então, uma coisa é você errar, perceber que você errou e buscar novas informações para que essas organizações sinápticas se alterem. Outra coisa é você errar e gostar de errar e permanecer errando, e aí essas conexões elas vão continuar do mesmo jeito que estão. Então, muito interessante a plasticidade, e ela só acontece, como eu falei para vocês, em sinapses com neurotransmissores, tá? Só com sinapses com neurotransmissores. As junções do tipo GAP não são importantes para o processo do aprendizado. É por isso que eu coloquei aqui para vocês verem. E aí nós temos vários tipos de neurotransmissores. Os que a gente chama de excitatório e inibitório. Todo neurotransmissor excitatório, vamos lembrar lá do arco reflexo. Vamos lembrar. Existe o neurônio motor que vai fazer com que o músculo realize uma resposta, que é a contração muscular. Então, ele excitou o músculo. Ele é um neurotransmissor excitatório. Agora, o neurotransmissor inibitório, ele foi para o músculo antagônico, foi para o outro lado, para que o músculo do posterior da minha coxa não contraísse também. Porque se ele contraísse também, o músculo quadríceps não iria conseguir movimentar a perna e iria atrapalhar o movimento da perna. Então, foi liberado o neurotransmissor inibitório. Para quê? Para inibir uma resposta do músculo antagônico. Então, acontece isso. Então, vamos imaginar o seguinte: quando você está com uma vontade enorme de ir ao banheiro, você precisa liberar um neurotransmissor excitatório para contrair a sua bexiga para que você não se mije. Mas, vamos imaginar que você está com uma vontade enorme de ir no banheiro, você está alcoolizado. O álcool vai fazer com que você libere neurotransmissor inibitório. Ao invés de você contrair a bexiga, você vai relaxar a bexiga. Ela vai deixar de dar uma resposta. No momento que ela relaxa, você se mija. Mesmo você querendo não se mijar. Porque houve uma resposta inibitória. Uma resposta de não resposta, ou seja, de relaxamento. Então, foi uma ação quando você não está alcoolizado, ou uma ação quando você está alcoolizado. Ou você se mija ou você não se mija. A lógica é essa. Entendeu? Quando você tem muita vontade de ir ao banheiro quando você está alcoolizado, isso é um processo de liberação de neurotransmissores inibitórios, não excitatórios. Os excitatórios iriam fazer você esperar o momento certo de você ir ao banheiro. Mas quando você não consegue, são os neurotransmissores inibitórios, que estão relaxando a tua musculatura e tu precisa ir, senão tu vai te mijar.
Compreender a diferença de um de outro, pode parecer que o inibitório é aquele que não funciona, não. Ele vai te gerar uma resposta, mas só que é uma resposta de relaxamento, relaxamento muscular, tá? Quando você enxerga uma luz muito forte, neurotransmissor excitatório. Quando você está na escuridão, neurotransmissores inibitórios. Mais ou menos a lógica é essa. Vou mostrar para vocês alguns neurotransmissores conhecidos, mas existem muitos mais outros. Tem a adrenalina, hormônio da luta e da fuga, junto com a noradrenalina. Então, não se pode falar de adrenalina e não esquecer da nora dele. Nós temos a dopamina, nós temos a serotonina, nós temos o GABA, que é o ácido amino gama butírico. Nós temos a acetilcolina, glutamato e as endorfinas. Vou falar rapidamente aqui sobre eles, só para termo de curiosidade. Então, a adrenalina e a noradrenalina são os principais hormônios associados a uma atitude de lutar contra um perigo ou de sair correndo de medo desse perigo. O que for melhor para você sobreviver, você vai fazer. Se vier um anão com uma faquinha de cortar pão te assaltar, você vai olhar, você vai analisar e você vai lutar. Agora, se for um armário de 2 metros de altura, um negão, com uma arma te assaltar, você não vai lutar, você vai fugir. Então, dependendo da circunstância, o que for melhor para você sobreviver, o teu corpo vai agir. Mas para ele agir, ele precisa gerar em poucos segundos diversos tipos de modificações físicas. Ele vai deixar a tua pupila dilatada, ela vai endurecer a tua pele e os teus músculos, vai jogar sangue para os teus membros inferiores e superiores, ou seja, ela vai te armar para te lutar ou para te correr. Vai te deixar preparadíssimo, um atleta de alto rendimento. É a mesma coisa que tu tá correndo na praça, aí tu fala pro teu colega, olha, não aguento mais, já tô cansado, vou desistir. De repente você olha para trás, tem um pitbull atrás de ti. Rapidamente surgiu energia de onde não existia mais. Tudo foi a liberação da adrenalina e da noradrenalina. Ou tu corre, ou ele vai te atacar. Então esses são os principais hormônios. Nós temos aqui a dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, a dopamina é um hormônio muito, muito liberado em todos os tipos de atividades físicas, seja elas qual for. E também em qualquer tipo de jogo de aposta, qualquer tipo de jogo virtual. Tudo que faz a gente se viciar é graças à dopamina. Então, a dopamina é um hormônio viciante. É um hormônio que, a partir do momento que você sente os seus efeitos, a gente não quer parar de receber esses hormônios. Então, tudo aquilo que você possa fazer que te deixa feliz, realizado, é muito bacana fazer isso aqui, é graças à dopamina. A serotonina é o principal hormônio da felicidade. Dizem que esse hormônio está associado à ansiedade. Vamos falar sobre isso. Enquanto que o GABA e a glicina, que não está aqui, são hormônios inibitórios, hormônios calmantes. Não tem nada a ver com calmante, mas são hormônios que inibem a ação excitatória. Então, enquanto esses caras estão te estimulando, o GABA, ele chega para quê? Calma, calma. Já dá para parar de fugir. O perigo passou. Na hora que você está lá no seu prazer, na sua realização, ei, não dá para ficar sentindo prazer à vã vontade, dá um tempo, porque sentir prazer demanda muita energia. Vamos economizar energia. Então, todo hormônio que te acalma é o hormônio que vai o quê? Você está gastando energia demais. Bora voltar ao normal. Bora se reorganizar. Felicidade demais também demanda energia. Então, são hormônios muito importantes para o quê? Para fazer com que você retorne ao teu estado fisiológico natural. Tá bom? A acetilcolina é o principal hormônio que está nos músculos. Então, sempre um neurônio que se liga ao músculo esquelético tem acetilcolina. Então, se não tiver esse hormônio, não tem
movimentos musculares, não tem contração muscular. E é um hormônio extremamente importante para o processo de aprendizado. Não que os outros não sejam, todos são. Mas existe um foco bem melhor na acetilcolina, porque o aprender está associado com o movimento. Tudo que você sabe e que você tem guardado na sua cabeça, você precisa agir através de movimentos. O glutamato, olha só, memorização, falei que é o principal neurotransmissor que nós temos, então é o que é mais comum, mais abundante. E as endorfinas, que são aqueles hormônios que fazem você não sentir dor, é o hormônio que te deixa eufórico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses hormônios daqui a pouco. Agora, vamos entender o que esses hormônios fazem na nossa cabeça. Então bora lá, vamos entender primeiro o que é uma emoção. Então, a emoção é uma resposta transitória a um determinado estímulo ambiental. Então, toda vez que você observa o seu ambiente, você vai dar uma resposta muito breve a esse estímulo ambiental. Então, se algo toca em ti, você olha com raiva, mas só que você vê que alguém que tocou em ti é o teu amigo, aí você ri. Mas se não fosse teu amigo, você ficava chateado. Na hora do trânsito, que as pessoas não querem andar, você fica chateado. Ou seja, tudo que está acontecendo ao teu redor, você demonstra algum tipo de emoção. Agora, quando essa emoção demora um tempo a mais do que o que deveria acontecer, aí eu chamo isso de humor. Então, se você está o dia inteiro chateado, você está com seu humor. Agora, se você ficou chateado apenas por alguns segundos, no máximo alguns minutos, você demonstrou uma emoção. Então, eu passei no vestibular e eu fiquei meses feliz. Então, você teve um sentimento de humor, não uma emoção. Deu para entender a diferença? Então, o humor, ele é o quê? As emoções a longo prazo, que demoram mais tempo para cessar. Sempre nós precisamos interromper esses sentimentos. A gente sente e precisa retornar de novo ao estado natural. Porque todo tipo de emoção demanda energia nossa, demanda muita energia. Então a gente precisa sentir aquela emoção e depois parar de sentir aquela emoção. Depois guardar aquilo na nossa mente e memorizar aquilo. E só sentir aquela emoção de novo quando for necessário sentir. E não ficar, tipo, alguém te conta uma piada, aí tu começa a rir, vai rindo e vai. Todo mundo já parou de rir daquela piada, aquela piada já acabou há muito tempo e tu continua rindo da piada. Então isso te faz perder energia. Isso não é bom para a sobrevivência humana. Por isso que as emoções e humores precisam, eles não podem demorar muito para poder cessar. Agora, quando um humor ele fica por muito mais tempo e de forma incontrolável, que você não adianta beber água, não adianta te beliscar, não adianta, tu vai continuar com aquele humor, aí você já tem um transtorno de humor. Então é um tipo de sentimento, de emoção que está durando muito mais tempo do que deveria durar. E aí nós temos 3 principais tipos de transtorno de humor, mas, cara, existem diversos tipos. Não tem como explicar nessa disciplina. A depressão, a euforia e a ansiedade. Esses são os principais tipos. Aí eu pergunto para vocês, que sentimento, que emoção está associada à depressão? Qual é o sentimento, qual é a emoção, qual é o humor que está associado à depressão? Olha só as etapas que nós estamos, ó. Emoção é uma resposta transitória, o humor é uma resposta longa e o transtorno é uma resposta muito mais longa, muito mais do que o próprio humor. Vamos imaginar, olha, hoje eu amanheci estressado. Todo mundo tem um dia que fica estressado e aí você passa o dia inteiro com aquela raiva.
Amanhã você já está bem. Então você estava o quê? Mal-humorado. Teve um dia que você amanheceu feliz. E você passa o dia inteiro cantando, dançando, contando piada. Você está bem-humorado. Mas amanhã pode ser que você não fique bem-humorado, nem mal-humorado. Agora imagina que se você, que é no caso da depressão, amanheceu triste hoje, e amanhã você continua triste, e daqui a um mês você continua triste, e daqui a 3 meses você continua triste. Já não é mais humor, já é um transtorno de humor. Já é uma fase mais avançada dos sentimentos, que é um transtorno de humor. Deu para entender? Então, a euforia, ela é a alegria, ela é a felicidade alterada. É você ficar feliz por muitas e muitas semanas. Isso pode ser um transtorno. E isso não é bom. Tudo que é demais não é bom para a gente. Quanto mais tempo você sente uma emoção, mais energia você perde. Já percebeu quando a pessoa está com ansiedade? Come, 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 come. Porque está gastando muita energia sentindo ansiedade. A depressão, ela é uma coisa bem mais complexa. Porque tem casos de depressão que a pessoa não come nada, tem casos que ela come muito também. O fato de você sentir fome e ter um transtorno de humor é porque o transtorno de humor te faz perder muita energia. Isso só estou falando desse fator, fora os outros fatores que eu ainda vou explicar. Então, gente, se aqui é medo, perdão, se aqui é tristeza, aqui é alegria, o que é ansiedade? Medo. Então, nós temos aqui tristeza, alegria e medo exagerado. Medo prolongado por muitas semanas. Olha o que eu estou falando para vocês. É muito difícil esses sentimentos, esses transtornos, passarem meses ou anos, como muitas pessoas acreditam. Mas eles acontecem em muitas semanas, na maioria das situações. É claro que nós, como eu sempre estou falando para vocês, para a ciência sempre existem as exceções. Então, existe um grupo que passa até anos estando numa situação de depressão e de ansiedade. Mas, geralmente, esses sentimentos, eles ficam num ciclo. Eles acontecem por algumas semanas, depois passa um tempo, você está beleza, depois outras 3, 4 semanas ou 5 semanas, e aí de novo você fica com aquele sentimento. E aí você vai ficando a vida inteira nessa situação. Os transtornos de humor, eles são classificados obedecendo rigorosamente todos esses fatores que eu vou falar para vocês. Por exemplo, sintoma. Se você analisar um transtorno de humor, no caso aqui, vou começar a falar só sobre a depressão para depois ir para os outros, e analisar alguém apenas pelo que ela está falando ou porque as pessoas estão falando, não é suficiente para a gente dizer se alguém está deprimido ou não. Então, só falar sobre sintomas não é suficiente. Então, precisa a gente analisar os sintomas que eu estou sentindo, os sintomas que as pessoas estão observando, porque vale sim as outras pessoas analisarem você. Porque se você está com depressão, muitas das vezes você não consegue analisar a circunstância que você está, mas a outra pessoa consegue. Então, por isso que quando você procura um psiquiatra, nunca você vai sozinho. Vai você e um responsável por você, que pode ser a sua mãe, a sua namorada ou namorado, pode ser seu esposo ou esposa, qualquer pessoa que te conheça. E aí o cara vai perguntar para ti, para aquele teu acompanhante, você vai ficar sempre acompanhando fulano? Aí você vai dizer, vou ficar sempre acompanhando. Muito bem, tudo bem. E aí, o que é interessante é que só a pessoa que sente vai estar falando as coisas. Quando for necessário,
o psiquiatra pergunta para o acompanhante. Então, não pode ser só analisar sintoma. A gente também tem que analisar a história pregressa do transtorno. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que você está achando que você está com depressão, e aí você precisa perceber se isso já aconteceu antes na tua vida. Porque existe a depressão tardia, que acontece só na fase adulta, e tem a depressão quando você é jovem. Então, se você está hoje com 30 anos, e aí você fala para o psiquiatra, olha, eu já passei por sensações assim desde a infância. Aí ele vai conseguir classificar a tua depressão em um outro tipo de grupo, de subgrupo de depressão. Agora você fala assim, olha, a primeira vez que eu me sinto desse jeito, ou me sinto desse jeito de 5 anos para cá. Então, se é de 5 anos para cá, a pessoa tem 30 anos, então já é uma depressão tardia. Não é uma depressão juvenil. Ela não veio antes da puberdade, ela veio depois da puberdade. Então, essa história de repetição do transtorno é extremamente importante. E também o padrão da família. A tua família, a tua mãe, apresenta quadro de depressão, o teu pai, o teu irmão, os teus parentes apresentam situações de depressão também. Se apresentam, um ou outro, ou muitos, aí fica muito mais fácil de poder bater o diagnóstico que realmente você, poxa, você está tendo sintomas. Isso já aconteceu antes. Por mais que tenha acontecido há pouco tempo ou há muito tempo atrás, aconteceu. Pessoas na tua família também têm. E o último fator, eu te dou um remédio para ver se tu melhora e tu não melhora, meu amigo, você está com depressão. Aí sim a gente começa a. Não, realmente você precisa ser tratado porque você está com depressão. Aí, gente, vamos lá. Então nós temos aqui duas categorias de depressão. A categoria chamada depressão unipolar e a depressão bipolar. Então, quando alguém tem uma depressão bipolar, geralmente as pessoas não sabem que tem depressão e as pessoas que conhecem ela nunca vão pensar que ela tem depressão. Porque por umas 2, 3 semanas ela estava muito triste, mas por 2, 3 semanas ela está muito feliz. Ah, isso é frescura. Olha aí, já tá benzinho aí, já tá lá no Atena, já tá no Boate Azul, virando o cabeção. Mas aí, como eu falei para vocês, é um estado de euforia, não é um estado de alegria. E quando a gente analisar a euforia, é o quê? É um transtorno. E quando um sentimento exagerado de tristeza se associa a um sentimento exagerado de euforia, eu tenho o que eu chamo de depressão bipolar. Já a depressão unipolar é aquela que é diagnosticada em pessoas que apresentam somente episódios depressivos. Tá? Então, somente manifesta episódios depressivos, não manifesta um episódio de euforia. Então, se caso eu pergunte assim na prova para vocês, qual é a diferença da depressão unipolar para bipolar? É que na depressão unipolar não manifesta nenhum tipo de episódio de euforia. Na bipolar, manifesta episódios de euforia alternadamente a episódios de depressão. E olha só, os transtornos de humor, é importante eu falar isso, porque pode ser que eu me esqueça, eles são alterações emocionais, mas também fisiológicas e comportamentais. É difícil a gente perceber, a gente não consegue diagnosticar fazendo um exame na cabeça, um exame de sangue, um exame sei lá do que. Não dá para ver nada, tá normal. A sua estrutura tá normal. Vai lá fazer qualquer tipo de exame no cérebro, tá tudo normalzinho. Então, somente através de estudos muito minuciosos, a gente vai começar a perceber
alterações, ou seja, lá nas nossas sinapses, no tamanho de algumas estruturas nossas, principalmente o hipocampo, que eu vou falar para vocês na frente. Então, o hipocampo está muito associado a esses tipos de transtornos. E também a genética, a expressão dos nossos genes que a gente vai estudar daqui a pouco. Ela é uma questão neurológica e genética. Então, não tem como, olha só, isso para entristecer a todos nós, essa informação. Todos nós temos os genes para depressão e ansiedade. Todos nós temos. Então, não tem como fugir disso. O que vai fazer se a gente vai manifestar isso ou não, vai ser justamente as circunstâncias de vida que a gente vai viver. Então, se algo dispare, que esses genes se ativem e passam a expressar proteínas, a gente está ferrado. A gente vai ter que passar por terapia, por remédio, por atividade física para poder melhorar. Então, olha lá, a depressão unipolar, ela é a chamada depressão maior. Então, se vocês começarem a estudar mais sobre depressão, vocês sempre vão ouvir esse termo, depressão maior. Vocês não vão ouvir depressão unipolar. E aí, então, essa depressão maior, ela acontece cedo na vida, abaixo dos 25 anos. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, por isso que é importante a gente saber se a manifestação da depressão ela aconteceu ou quando você está mais velho ou quando você é mais jovem. Então, os jovens de hoje que são depressivos, eles manifestam a depressão maior. Dificilmente será a depressão bipolar. Vai ser a depressão unipolar. E, gente, manifestar a depressão unipolar não é algo tão difícil de acontecer com jovens. Não é tão difícil, porque nós estamos passando pela puberdade. Então, existe a depressão e a ansiedade da puberdade, porque é tanto hormônio caindo na nossa rede sanguínea, a gente está ainda perdido, a gente ainda está se encontrando no mundo. Mais ou menos assim. Então, o fato de repente você parar e lembrar, poxa, eu quando era adolescente, eu vivia trancado no meu quarto, não queria falar com ninguém, só queria ficar sozinho, e muitas vezes eu ficava chorando por besteira. Isso é uma coisa normal. Todo adolescente, a grande maioria, na verdade, dos adolescentes sentem essas coisas. Mas o que vai determinar se esse sentimento é uma depressão de fato é o tempo que ela durou. Eu não ficava assim também 3 semanas seguidas, isolado, sem falar com ninguém, não. Não acontecia isso. E muitas das vezes que tu estava lá isolado, sozinho, sem falar com ninguém, quando chegava o teu amigo, para te chamar para brincar, rápido tu ficava alegre e ia lá brincar com ele. Então não é depressão. É apenas o quê? Uma rede de hormônios devido à tua puberdade. É um processo natural. Então a gente não pode estar se confundindo com isso. O que são os sintomas de puberdade e o que são sintomas de depressão? Existem várias formas para a gente poder agir em caso de alunos com depressão. A primeira coisa é nunca pedir para a pessoa mudar o comportamento dela, porque ninguém consegue mudar. Então, o estágio da depressão e da ansiedade é uma situação de humor incontrolável. Então, não tem como... Olha, esquece isso, bora fazer outra coisa, bora se distrair. Não dá. Não dá para ela esquecer, não dá para ela pensar em outra coisa. Ela não consegue pensar em outra coisa, ela não consegue fazer algo e deixar de esquecer aquele medo que ela está sentindo, ou de esquecer a tristeza que ela está sentindo. Se perguntar para ela, por que tu está triste? Ela não sabe nem explicar porque ela está triste, ela simplesmente está triste, porque é o quê? São hormônios, são alterações hormonais que estão acontecendo nela, que foge de um motivo. Às vezes ela fica triste por uma coisa que aconteceu há anos atrás. Por exemplo, uma situação de violência sexual. Então, pode ser que a violência sexual tenha desencadeado a expressão dos genes ou das situações que fez com que ela criasse o quadro de depressão
E toda vez que ela reaparece o quadro de depressão, ela fica lembrando daquela situação. Ainda tem um outro caso que eu iria explicar só lá na frente para vocês, da pessoa não saber o que ela está sentindo, mas existir o motivo. Existe o motivo, só que ela não sabe dizer o motivo. Mas eu vou falar mais na frente, vou explicar melhor sobre isso. Então, como nós, professores, devemos agir nesses casos? Primeira coisa, chamar a família, chamar a instituição de ensino para que essa pessoa possa ser encaminhada para agências de saúde que possam remediar essa pessoa e diagnosticar. Porque, assim, embora você veja que alguém está com depressão, ela tem o diagnóstico fechado? Não. Se ela não tem um diagnóstico fechado, ou seja, não tem um laudo médico dizendo que ela está com depressão, a gente só está supondo, porque só quem pode dizer isso é o médico. Então a gente só supõe, só sugere. Então, olha, eu vejo que a minha aluna fulana de tal, ela está com esses comportamentos, eu estou com medo dela estar com alguma depressão, então nós vamos encaminhar ela para o médico. Então, a instituição tem psicólogo e tem psiquiatra, quer dizer, perdão, psicólogo e agente social, e aí esse agente social e a psicóloga vai encaminhar aquela pessoa para os centros de saúde. Se não for uma coisa tão grave que dá para a própria instituição tentar resolver, ela vai tentar ser tratada dentro da instituição com os psicólogos e agentes sociais que existem na instituição, quando tem, que deveria ter, todas deveriam ter. E o professor, ele precisa apoiar, estar junto, dar atenção para aquela pessoa, ouvir ela, ouvir, tentar entender, ou pelo menos mostrar que você está ao lado dela, que você está para ajudar ela. Não forçar a barra no momento de atividades escolares, atividades avaliativas. Então, olha, nós temos que fazer essa tarefa aqui, mas tudo nas suas possibilidades. E se caso não dê para você fazer dessa maneira, nós podemos pensar numa maneira que você se sente mais confortável em fazer. Imagina uma pessoa com depressão ter que apresentar um seminário. Ela está no quadro de depressão e vai ter que apresentar um seminário. Ela vai conseguir? Aconteceu uma vez de eu passar um seminário para a turma de segundo ano do ensino médio aqui no IF e a menina teve um quadro de ansiedade. Uma aluna teve um quadro de ansiedade. Ainda aconteceu numa turma de biologia da 2019 comigo. Eles iam apresentar um seminário de bioestatística e a menina deu uma crise de ansiedade nela. E teve a mesma aluna teve uma outra apresentação de seminário que não era dela, e aí na hora que começou a apresentação, deu uma crise de euforia nela. Ela começou a rir, a rir freneticamente dentro da sala de aula, porque estava começando uma apresentação de seminário. Então, eu já sabia, ela tem depressão bipolar. Ela tem depressão bipolar. E aí o que te faz? O que foi que eu fiz? Eu parei a aula, fui com ela, aí levei ela lá para casa, deixei ela lá deitada para descansar lá em casa e voltei para dar aula. E aí ela se acalmou, ficou 2 colegas dela lá com ela, ficaram abraçados com ela, ficaram fazendo carinho nela, ficaram só lá com ela até ela se acalmar. Até ela poder respirar melhor, poder beber uma água, poder se alimentar, depois voltar. E aí depois de 1 hora de tempo, a minha aula começava 8 e terminava só 1 hora, ela voltou para a aula. E já passei por muitas situações de levar aluno para casa, que teve crise de ansiedade na minha aula, de eu ver situações aqui em sala de aula assim. Então não dá para continuar a aula. É parar a aula, pegar o aluno, abraçar o aluno, trazer as pessoas que mais sentem afinidade e levar, se for para levar para casa, leva, se for para levar para ficar em algum lugar mais confortável, leva. E assim a gente vai lidando com as coisas, porque não é uma coisa que vai se manifestar toda aula, não. Vai ter situações que vai disparar. E é ser compreensivo. E
somente terapias e remédios e atividades físicas vão fazer minimizar isso. Não curar, porque não vai curar, vai minimizar. Mas vai ter momentos que ela vai precisar muito do apoio dos amigos que ela tem em sala de aula. E aí esses amigos, é nessa hora que esses amigos de sala de aula vão ter que estar ao lado dela, para estar abraçando, para estar fazendo um carinho, para estar conversando com ela, para estar mostrando que ela não está sozinha. Porque se a pessoa se sente sozinha, triste, aí ela se afunda até querer se matar. Que os maiores casos de suicídio está associado a isso, porque ela fica sozinha, ela fica isolada, é tanta dor que ela sente que ela quer se livrar daquela dor. Ela não tem uma resposta, não tem o que fazer para se livrar da dor. Agora imagina você sentir uma tristeza profunda, não poder se livrar daquela tristeza, aí a alternativa é o quê? Suicídio, para você parar de sentir aquela dor, aquela tristeza. E aí as pessoas se suicidam para fugir desse sentimento. Quando você tem depressão, você não tem medo do futuro. Você não tem medo do presente. Você simplesmente está triste. Você está triste. Está numa tristeza. E aí, o que se associa à tristeza? Você não faz nada. Quando você está triste, você não sai para trabalhar, você não sai para estudar. Se você é obrigado a ir a estudar, você vai contra a vontade, você vai sentar lá naquela cadeira e não vai estar se importando com nada que está lá. Você quer ficar sozinho, você quer ficar pensando na sua tristeza, você quer ficar tentando encontrar uma solução para se livrar daquilo, mas você não vai sentir interesse para fazer mais nada. Geralmente, quem está em depressão nem chega a apresentar um trabalho. Nem chega a apresentar porque não consegue nem parar para fazer a atividade. Agora, quando isso pode se transformar numa ansiedade, é quando a pessoa começa a pensar: caramba, eu preciso apresentar aquele trabalho. Se eu não apresentar, eu vou ser reprovado. Eu já fui reprovado, não tem como, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu estou reprovado e começa a chorar. A chorar, 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 chorar. E se vê o professor, começa a ficar desesperado, porque lembrou que está faltando apresentar o trabalho daquele professor, e aí começa a chorar. Isso é ansiedade. A ansiedade é a impaciência de esperar o futuro chegar por presente. E é essa ânsia de não aguardar o tempo certo das coisas faz com que você se desespere, você fique incontrolável. E aí você sente essas sensações todas. Então, a depressão maior acontece abaixo dos 25 anos, tem alta a probabilidade de recorrência, então foi aquilo que eu falei. Então, existem momentos que você está deprimido e momentos que você não está deprimido. Então, a depressão ela não é uma coisa constante, não é uma coisa que, eu adquiri depressão com 17 anos, desde então sou deprimido. Não é assim. Então, existem as recorrências da depressão. Momentos que você está e momentos que você não está. E é no momento que você está com depressão que você tem que agir com os medicamentos e com as terapias. E podem apresentar uma depressão crônica e constante, embora mais amena. Quando essa depressão ela se torna crônica, o que quer dizer crônico? É uma coisa que vai te acompanhar por muitos e muitos anos. Ela vai ser sempre assim, ó. Acontece um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, parou. Passa um tempo. Depois mais 3 meses, mais 2 meses. E aí isso vai te acompanhando no decorrer da tua vida. Se ela for dessa maneira, ela não tem tanta intensidade quanto uma depressão não recorrente. E não uma depressão aguda, perdão, uma depressão aguda. Então a crônica, ela acontece episódios, muito mais episódios, mas a aguda acontece muito menos episódios, ela é muito mais intensa, muito mais forte. Tá certo?
Porque a longo prazo ela vai diminuindo a intensidade dos sintomas a longo prazo. Agora, a depressão bipolar é aquela que inclui os episódios de euforia, que a gente vai chamar de mania, inclui pelo menos um episódio de mania e são diagnosticados como transtorno bipolar. Então vamos lá. Para ser bipolar, tem que manifestar não o episódio depressivo, mas o episódio de mania. Se aparecer uma única vez esse episódio de mania, já é fechado o diagnóstico de depressão bipolar. Então é assim que eles avaliam. E outra, ocorre em um período de poucos dias e poucas semanas. Então é um tipo de depressão que acontece por menos tempo do que uma depressão maior, uma depressão unipolar. Então a depressão bipolar, ela ocorre em menos tempo do que uma depressão unipolar. Tá bom? Outra começa no início da vida adulta e raramente durante a infância. Raramente. Mas é esse tipo de depressão que acontece na fase da infância. Enquanto que a depressão maior, ela já acontece já após os 25 anos na maior parte dos casos. E aqui, gente, ó, existe isso aqui é um formulário, na verdade, vamos dizer assim, uma tabela, que a gente pode se avaliar. Se avaliar se a gente tem uma possibilidade alta de ser deprimido ou não. Então, a gente avalia a partir desse formulário aqui. Então, se você tem depressão maior ou se você tem a depressão bipolar, vai depender do episódio de mania que você apresente. Se for depressão maior, só se apresentar essas situações. Se for a depressão bipolar, vai apresentar essas situações seguidas dos episódios de mania. E aí, olha só, como é que funciona? Vamos lá. Letra A. Humor depressivo ou perda de interesse ou prazer. Então, se você manifestar um desses dois, aí você já entra no critério. E aqui, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, presença de pelo menos 4 dos seguintes sintomas abaixo. Desses 7, então, aqui você apresentou um dos dois, e aqui você tem que manifestar pelo menos 4 para que você tenha ser diagnosticado como depressão maior. Deu para entender? Então, ou um dos dois, pode ser os dois também, mas, não apresentei nenhum desses dois aqui. E aqui eu apresentei todos os 7. Não é diagnosticado. Tem que ser pelo menos um dos dois, e aqui pelo menos 4 desses 7 fatores aqui. E aí você é diagnosticado com depressão maior. Agora, se vai ser bipolar, vai vir a análise aqui dos episódios de mania. Então, o A, um período distinto de humor persistente e anormalidade elevado, expansivo ou irritado, com duração de pelo menos uma semana. Então, se foi menos de uma semana, não vale esse A. Tá? O B, durante um período de alteração de humor, 3 ou mais dos sintomas seguintes são persistentes ou estão presentes em níveis blá, blá, blá. Depois vocês vão ler isso aqui com calma. E aí você tem que manifestar pelo menos 3 desses sintomas aqui. E aí você tem episódio de mania. Vamos lá. A depressão e o estresse estão interrelacionados. Muitas pessoas falam do estresse, mas, na verdade, a ideia que ela tem sobre estresse é uma ideia muito vaga e muitas vezes equivocada. O estresse é um transtorno de humor também. E é um transtorno de humor associado à depressão. Porque o estresse pode provocar depressão e o fato de você ser deprimido é uma situação estressante. Na verdade, fisiologicamente, estresse é qualquer alteração metabólica ou fisiológica do seu corpo. Se houve uma alteração, você se estressou. Então, o teu corpo está mais ou menos nesse limiar aqui. Vou até riscar aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar que nós temos uma linha de modificação. E o equilíbrio é aqui. Esse é o ponto de equilíbrio de todo mundo. E aí,
aconteceu determinado tipo de situação que houve uma alteração dessa tua régua. Então, ele saiu daqui e se movimentou para cá. Ele veio para cá. No momento que ele veio para cá, eu digo que essa mudança foi um estresse. O que deve acontecer? No momento que você vem para cá, depois de um tempo, você retorna para o equilíbrio. E aí você sai da situação estressante. Ou também você pode vir para cá. Não tem problema. Mas depois de um tempo, você retorna para o seu ponto de equilíbrio. Imagina os teus batimentos cardíacos. Os teus batimentos cardíacos é 80 batimentos por minuto. Você corre, ele vai para 180 batimentos por minuto. Isso foi uma situação de estresse. Depois você para de correr, os teus batimentos voltam para 80 batimentos por minuto. Então você normalizou essa situação que foi uma situação de estresse. Agora, quando existe um sentimento que faz com que as tuas funções fisiológicas não se normalizem, fiquem alteradas por muito mais tempo do que deveria ficar, isso é o estresse como transtorno. Então, você está passando por uma situação de não sei nem, estressante, a palavra é essa. Você está passando por uma situação estressante, uma situação que te incomoda demais, e essa situação que te incomoda demais não te deixa te acalmar. Você não consegue se acalmar, voltar ao equilíbrio. E aí você fica muito e muito tempo nesse estágio de tensão, de preocupação. E aí você pode desencadear o que nós chamamos de estresse crônico, que já é um estresse longo, é um estresse que perdura por muitos e muitos meses. E aí, essa situação estressante, ela pode provocar a manifestação da depressão. Então, geralmente, antes de você manifestar a depressão, você está passando por situação estressante. Ele é como se fosse o ponto que vai fazer com que você estoure o teu processo de depressão. Então, em alguns casos, a depressão resulta de uma experiência estressante. Por outro lado, toda depressão, por si só, já é uma situação de estresse. É uma situação de raiva, tá bom? Essa situação. E aí, o que de fato está acontecendo no seu corpo para te provocar esse estresse? Muita liberação desse hormônio chamado cortisol. Esse hormônio ele é o hormônio que faz você acordar. Esse é um hormônio muito importante para os teus processos inflamatórios também. Então, ele tem várias funções. E, principalmente, se você estressa demais o corpo, e quando eu falo estresse o corpo, é aquilo que eu estou falando. Foge do seu equilíbrio fisiológico. Por exemplo, você vai malhar numa academia, ou você está estudando demais, você está estressando. Ou seja, você está saindo do teu ponto de equilíbrio e está num ponto de desequilíbrio fisiológico. Então você começa a produzir muito hormônio cortisol, porque ele é o hormônio que vai te deixar por mais tempo naquela situação de estresse, porque ele acha que é necessário você permanecer naquela situação de estresse para você tentar resolver algum determinado problema. Por exemplo, se você fica, o ideal é as pessoas malharem numa academia 1 hora de tempo, no máximo, mas eu fico 2 horas de tempo. Por que você conseguiu ficar 2 horas de tempo na academia? Porque o cortisol deixou. Depois de 1 hora de tempo, esse cortisol vai ser produzido em uma quantidade elevadíssima para que você continue malhando, porque você quer continuar lá. Mas aí o teu corpo vai se estressar cada vez mais. E ao invés da academia te dar um resultado bom para o teu corpo, ele vai te dar um resultado ruim, porque o excesso de estresse vai comprometer as funções metabólicas do teu corpo. Então, olha lá, você enfraquece seu sistema de defesa, você aumenta os teus processos inflamatórios, você adoece com mais facilidade, e quando você adoece,
as inflamações são mais graves do que deveria ser. Por quê? O cortisol, ele é um hormônio catabólico. Ele é um hormônio que quebra demais as nossas estruturas fisiológicas, as nossas estruturas metabólicas. E aquilo que eu falei já em aulas passadas, quanto mais prejuízos você provoca no seu corpo, mais tempo você precisa para reconstruir isso aqui. Então, se você destrói demais as estruturas metabólicas, fisiológicas e morfológicas suas, você precisa de um tempo muito maior para você se recuperar, para você descansar, para você restabelecer isso. E, como eu falei também, uma das causas disso é o quê? Uma diminuição do tamanho do hipocampo. O hipocampo, são duas glândulas que ficam no nosso cérebro que são importantíssimos para o processo de memorização, que a gente vai estudar um pouco lá na frente. Então, a atrofia do hipocampo está muito associada à depressão, a estresse e à ansiedade. Interessante isso, ok? E olha só, a depressão, ela atinge, de todas as pessoas que são atingidas pela depressão, só 23% dessas pessoas procuram alguma ajuda farmacológica, terapêutica, só 23%. E dessas 23%, só 10% permanece sendo tratadas. Então, desses 23%, 10% só dos 23%. Então, poucas pessoas continuam. Então, se as pessoas pararem de ter medo de procurar ajuda médica, de tomar os seus remédios direitinho, de se cuidar, se elas pararem de ter... Porque existe muito preconceito associado a pessoas que procuram ajuda de psiquiatra. Ah, você é louco, você é isso, você é aquilo, você tem vergonha, você sofre bullying, e etc, etc. É por isso que eu falo isso dentro dessa disciplina, porque nós estamos trabalhando educação especial, e educação especial a gente tem esse olhar de sensibilidade para todos esses tipos de pessoas. Para nós pessoas que não temos nada, nós temos nossas necessidades. Nós temos nossos problemas. Nós temos que ter essa acessibilidade. E principalmente para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem um autismo, um Down. Todo mundo está no mesmo balaio. Todo mundo é farinha do mesmo saco, porque todo mundo precisa de apoio e de ajuda. E agir de maneira a vir a envergonhar, a fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas de ser o que elas são, é crucial para que essas pessoas não se cuidem e para que essas pessoas até se matem. Porque se a sociedade não aceita essas pessoas, o sentimento delas é tão frágil que elas pensam que elas não fazem parte desse universo, que elas são uma normalidade. E a alternativa que ela vai fazer é se eliminar. Então, um conselho eu dou a todos vocês. Fazer exercício físico e se alimentar bem faz toda a diferença para a gente não adoecer. Faz toda a diferença. É o melhor remédio que tem. E quando você está nessa situação, tem que tomar o remédio e tem que fazer exercício físico. O exercício físico não pode ficar de lado. Porque se você deixa de fazer atividade física, você deixa de obter os benefícios da atividade física. E ele te tira dessa problemática. Olha, pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, que eu aconselho a fazer atividade física, que estão fazendo, olha, raramente manifesta algum quadro de ansiedade. Muito difícil. Agora, deixa ela parar de fazer atividade física. É constante. É muito mais frequente. Experimentem caso alguém tenha isso, para vocês verem a diferença que é. E até um conselho para vocês darem. E aí, o que o governo faz hoje em dia? Tira a educação física como uma disciplina obrigatória nas escolas. As pessoas já não fazem mais atividade física. E agora já nem mais é obrigatório. Só português e matemática é obrigatório. Aí está afundando, né? Cada vez mais as pessoas na ansiedade. Então, a ansiedade, né, como a gente já vem conversando, é esse sentimento de medo. Então, é esse medo de algo do presente. Então,
Geralmente uma pessoa que é ansiosa, se ela vê um carro se aproximar dela, ela pensa que aquele carro vai bater nela. E ela sente medo. O carro não vai bater nela, ele só está passando. Mas ela imagina que vai bater nela. Se ela assistir um filme de terror, meu amigo, ela vai pensar que de repente o cara vai aparecer na porta do quarto dela enquanto ela está assistindo aquele filme de terror. O bandidão lá do filme. Ou o monstro. Então, a pessoa, ela não consegue deixar de ter medo dessas coisas que geralmente a gente não sente medo. Poxa, então você está assistindo um filme, você sabe que aquilo é uma coisa fictícia. Não vai chegar o Jason na tua casa. Mas para uma pessoa ansiosa, não é bem assim que funciona a cabeça dela. Ela sabe que não existe o Jason, mas se o Jason chegar, se o Jason aparecer, ele não existe, mas se ele aparecer, aí ela começa a sentir medo. Aí vem a sensação do medo. Ou do futuro. Ela vai se inscrever para fazer a prova do concurso público para a polícia militar, mas já só do fato dela se inscrever, ela já acha que não vai passar na prova. E aí ela se inscreve por ter medo, ela não consegue fazer nada. Eu tinha uma aluna no cursinho, e há anos atrás, ela era ansiosa, ela era uma excelente aluna, era muito inteligente, aquela menina passava até em medicina. Quando ela chegava na prova, para fazer a prova, ela desmaiava. Ela fez isso durante 3 vestibulares. Ela chegava na hora da prova, ela desmaiava. E ela perdeu 3 anos da vida dela. Ela estudou, estudou, estudou. E na hora que era importante dela fazer a prova, ela não conseguia. Se ela tivesse se medicando, principalmente no dia da prova, não tinha acontecido isso com ela. Ela não teria perdido essa oportunidade. Então a ansiedade ela foge do controle das pessoas. É um medo do presente e do futuro. Um medo desenfreado. Tá bom? Mas todo mundo tem ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é uma resposta evolutiva extremamente importante para a nossa sobrevivência. Mas é aquilo que eu falei. É o exagero dessa ansiedade que torna ela uma doença. Olha só, por que a ansiedade ela é muito positiva para todo mundo? Por que é importante todo mundo ter esse sentimento? Porque ela nos deixa em alerta, nos deixa em vigília e nos prepara fisicamente para qualquer tipo de perigo. Então, o fato de você ter medo de algo que venha acontecer, ela te precave de muitas coisas, te deixa preparado para aquilo que vai acontecer. Então, se você é uma pessoa distraída demais, algo de ruim é mais fácil de acontecer com você. Agora, quando você é mais alerta e esperto, algo que venha acontecer, você já está preparado para agir contra aquilo. Então, a ansiedade, ela foi uma coisa selecionada evolutivamente muito importante. Mas ficar com ela por muito tempo é que é o problema, é que é o transtorno, tá bom? Então, olha só, muitos indivíduos afetados são estigmatizados, como eu já falei, não recebem a atenção apropriada do sistema de saúde, isso interfere no aprendizado dos jovens e no trabalho das pessoas adultas, e não temos cura ainda disso. Então, não tem nada que faça a gente curar a ansiedade, curar a depressão, curar o estresse. Da feita que a gente manifesta, a gente tem que ficar o tempo inteiro em sentinela para que isso não volte, ou quando volte numa intensidade menor, que a gente possa poder lidar melhor com ele até o ponto que ele saia de novo. Então, tanto o transtorno de estresse, depressão e ansiedade podem ser tratados efetivamente com medicamentos, psicoterapias e o exercício físico. Então, o exercício físico é um tratamento viável e efetivo. Por quê? Porque o exercício não carrega estigma social, então todo mundo que fizer exercício físico não vai sofrer preconceito de estar indo no psiquiatra tomar remédio tarja preta.
Outra, o exercício combinado ou não com medicamento contribui para a diminuição desses transtornos de humor e de ansiedade. E o exercício por si só, ele aumenta esses hormônios, a endorfina e a serotonina, que são hormônios que se encontram em baixa concentração em pessoas que têm transtorno de ansiedade e de depressão. Então, a endorfina, a serotonina, são hormônios muito pouco concentrados nessas pessoas. E aí, o exercício físico aumenta a concentração desses hormônios. Então, ele é muito efetivo para essas situações. Então, fica essa dica para vocês. Bom? Beleza. Então, vamos sair desse ponto e ir para outra parte mais importante do sistema nervoso, que são os hemisférios cerebrais. Então, nosso cérebro ele possui dois hemisférios, o direito e o esquerdo. E esses hemisférios, existe uma crença que fala assim que no homem o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido e na mulher o hemisfério direito é mais desenvolvido. Então tem essa crença sobre isso, porque cada hemisfério é relacionado às funções diferentes, a executar diferentes funções. Por exemplo, o hemisfério esquerdo está mais voltado à lógica, matemática, geométrica, e enquanto que o lado direito está mais associado à comunicação, à expressão verbal, a emoções, enquanto que o hemisfério esquerdo é mais específico, o direito é mais geral, mais generalista, e assim por diante. Então, bora lá. Então, eu vou fazer um corte aqui no cérebro, e aqui eu vou mostrar aí para vocês verem como é que ele é por dentro. Então, observem que o nosso cérebro ele tem uma massa mais escura por fora e uma massa mais branquinha por dentro. Essa massa mais escura, já na medula, então é aqui esse próximo corte. Então, aqui na medula, a massa mais escura fica na parte interna e a massa mais clara fica mais externamente. Essa massa escura, eu chamo isso de substância cinzenta, ou também conhecido como córtex. E essa parte branquinha, eu chamo de substância branca. Então, eu tenho substância branca, substância cinzenta. Substância branca, substância cinzenta. O que diferencia o córtex da substância branca? São corpos celulares de neurônios. Então, os corpos celulares dos neurônios, eles ficam no córtex cerebral. E as fibras neurais, tipo dendrito e axônio, ficam na substância branca. Pelo fato dos corpos celulares ficarem aqui, eles têm a entonação mais escura, mais acinzentada. Por isso é a chamada região do cortical. Mas, professor, não tem corpo celular aqui dentro? Tem. Só que esses corpos celulares que se encontram aqui dentro, eles são imaturos. Então, os corpos celulares eles se formam em qualquer local do sistema nervoso, e aí quando ele vai amadurecendo, eles vão migrando para a região periférica. Já na medula é o contrário. Ele nasce aqui fora e migra para o centro. Então, vamos imaginar uma pessoa que seja autista. No autismo, existe uma deficiência nessa migração dessas células, desses corpos celulares para a região cortical. E essas fibras que estão se atravessando por aqui e se enrolando tudinho por aqui, elas não são recicladas. E aí essa substância branca, ela começa a crescer muito mais do que o normal. E aí a cabeça de uma criança autista, ela é maior do que a cabeça de uma criança normal. Então, nós já podemos perceber uma primeira diferença aí. Em casos de autismo, a substância cinzenta dessas crianças é maior e, consequentemente, a cabeça também é maior em comparação a crianças normais. Aí alguém pode estar pensando nesse exato momento, então cabeçudo, qualquer pessoa cabeçuda é autista? Não.
Não, o fato da pessoa ter cabeça grande não está correlacionado com o autismo, para todos os casos. Eu estou falando que quem é autista tem a cabeça maior. Eu não estou falando que todo mundo que tem a cabeça maior é autista. Porque existe um grau de crescimento da nossa cabeça. Ele acompanha um gráfico. E esse gráfico, quem faz é o pediatra. Todo mês que tu vai visitar o pediatra mede a cabeça e anota lá no cartãozinho da criança. Quem é mãe e leva filho em pediatra tem esse cartão. Tem um cartão da criança. E lá no final desse cartão tem lá o gráfico do crescimento da caixa craniana. E aí o médico vai criando esse gráfico lá. Aí tem uma linha que já é a linha média, e se subir, ficar acima dessa linha média, o crescimento da cabeça da criança, isso é um sinal de que essa criança ela vai ter algum tipo de alteração neurológica. É um sinal. Mas pode não ser, pode ser só a genética dele. Ele pode ser cabeçudo geneticamente. As pessoas são cabeçudas. Então é apenas uma coisa para a pessoa ficar de olho, observando, atento. E aí o que, que acontece? Quando fica mais velho, a criança autista vai normalizando o tamanho da cabeça. Então, não dá para te medir a cabeça de uma criança, de um adulto autista, porque já é do tamanho de uma pessoa normal. Então, é só na fase inicial do desenvolvimento que essa cabeça cresce de forma muito rápida. E aí depois vai normalizar, equilibra. Continuando. Então, gente, falei para vocês da substância branca e da substância cinzenta. Então, a diferença delas é justamente a localização dos corpos celulares que ficam aqui. E aí existe uma região que vai ser falada um pouco lá na frente, que a gente chama de neocórtex. Então, quando eu falar de neocórtex para vocês, eu estou querendo dizer que é uma região do córtex, uma parte do córtex, que é a região mais desenvolvida. Então, é a região mais recente e a região mais desenvolvida do corpo humano. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, esse neocórtex ele é muito importante para o processo de aprendizado e memória. Então, existem muitas regiões do neocórtex que vão ser citadas em alguns tipos de memória. Então, nós temos 4 lobos, divisões, na verdade, 4 divisões básicas do nosso cérebro, nós chamamos de lobos. E esses lobos, eles são divididos da seguinte maneira. Aqui na frente é a região frontal, na parte de cima da cabeça é a região parietal, na parte de trás é a região occipital e na parte auricular é a parte temporal. Então, é importante vocês saberem minimamente isso, porque vai ter momentos que eu vou estar falando, olha, tal coisa aconteceu no lobo parietal, tal coisa aconteceu no lobo occipital. Então, a gente tem que ter uma compreensão dessas localizações. E se eu falar, por exemplo, assim, olha, aconteceu na região do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é porque, olha só, nós temos a região frontal, que é uma região enorme, que fica na parte da nossa testa e pega um pouco a parte superior também da cabeça, mas a parte pré-frontal é essa parte que fica bem na testa. Tá? Então, é essa região que fica bem na frente, a gente chama de córtex pré-frontal. Então, dentro dessas 4 regiões, ainda tem sub-regiões que a gente pode estar conversando, falando sobre elas. Então, pré-frontal significa isso. Também, nós abrindo o cérebro, olhando ele um corte assim, sagital, vendo ele por dentro, também nós temos algumas estruturas que a gente pode estar analisando. Por exemplo, o corpo caloso. O corpo caloso é justamente essa região em amarelo. Ela é muito importante para unir os hemisférios cerebrais. Então, nós temos o hemisfério direito e esquerdo, e a região que intercomunica esses hemisférios é o corpo caloso. Então, é graças a esse corpo caloso que existe a comunicação entre o lado direito, que vai fazer uma determinada função, e o lado esquerdo, que vai fazer uma outra função. E aí, tendo essa intercomunicação, uma das funções que um lado do hemisfério pode fazer, ela é compartilhada com o outro lado.
Então, não existe independência entre os hemisférios, muito porque o corpo caloso participa disso. Então, essas funções vão ser funções associadas à nossa percepção, a atividades motoras e atividades cognitivas. Nós vamos falar com mais detalhes sobre o que é percepção. Já falei para vocês que atividades motoras é qualquer tipo de atividade voltada aos nossos movimentos. Também vou falar com mais detalhes na frente sobre o que é cognição. Mas, basicamente, percepção é justamente você ter noção do seu organismo no espaço que você vive. É você poder se olhar no espelho e você saber o seu lado direito e o seu lado esquerdo. E você ter essa compreensão dos seus órgãos sensoriais. Já a cognição tem a ver com a aquisição de conhecimento, tem a ver com o aprendizado. Não só o aprendizado, porque o aprendizado ele é muito amplo. Então, você pode aprender diversas coisas diferentes. A cognição é um tipo de aprendizado de conhecimento. É um aprendizado teórico. É quando você aprende a interpretar uma letra, um número, quando você faz uma conta, quando você consegue discursar, fazer uma leitura sobre alguma coisa, interpretar um texto. É o conhecimento que você está adquirindo. E aí eu te chamo isso de cognição. Aí falei para vocês, olha, do hipocampo, que é justamente extremamente importante lá nas situações de estresse e ansiedade, que ele se encontra atrofiado em situações de estresse e ansiedade, mas ele é uma estrutura muito importante para o processo de memória. Então, o hipocampo a gente não consegue ver aqui, mas a gente vai trabalhar sobre ele mais na frente. Então, fique preocupado. Eu estou só colocando aspectos gerais para vocês nesse momento. Então, a formação hipocampal, ela é uma estrutura bem pequenininha que fica aqui dentro e ela é muito importante para o nosso processo de aquisição de memória de longo prazo. Também nós temos a amígdala. A amígdala, ela é confundida. Nós temos dois tipos de amígdala. A amígdala da garganta e a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela está associada a um tipo de aprendizado associado às emoções. Toda vez que você passa por uma situação emotiva, de humor e tudo mais, a tendência é que você aprenda e memorize mais aquela experiência, porque a emoção associada a uma experiência, ela é de muito mais fácil assimilação. E quem armazena e memoriza essa experiência baseada em emoções é a amígdala. Já o hipocampo, não. O hipocampo está associado mais a qualquer tipo de memória de longo prazo e a um tipo de memória diferente, que é a memória espacial. Então, o que é uma memória espacial? É você saber ir daqui para ali. Ah, eu sei ir para Barcarena, eu sei ir para Belém, eu sei me situar no espaço, eu não vou me perder para onde eu estou indo. Eu sei me guiar. Eu sei sair daqui do IFPA e ir lá para minha casa. Eu sei sair da cozinha e ir para a sala. No momento que eu estiver andando com os olhos fechados, eu consigo me orientar minimamente, mas eu consigo me orientar da minha casa. Então, se eu acordar meio desnorteado, mas eu sei meter a mão e saber onde é que está meu celular para me pegar ele. Então, isso tudo são memórias espaciais. E tudo está associado à formação hipocampal. Os núcleos da base, gente, os núcleos da base, eles ficam mais para cá para baixo. Então, eles estão muito associados ao aprendizado motor. Então, a você jogar basquete, a jogar futebol, a ser um ginasta, a ser um nadador, a você andar, a você sentar. Tudo isso é aprendizado. É aprendizado motor. Se você sabe sentar, se você sabe andar, e correr e caminhar e tudo mais, tudo isso tem a ver com aprendizado motor. Nós temos o núcleo cingulado, aí que dá para a gente ver ele, é essa região todinha aqui de azul, núcleo cingulado. E o que é interessante desse núcleo cingulado é que em crianças autistas, essa região frontal do núcleo cingulado, ela é afetada. É essa região bem aqui, ó. Então, a gente vai falar sobre ele. É por isso que eu faço toda essa introdução do sistema nervoso, porque quando a gente começar a trabalhar as deficiências, eu vou começar a falar, olha, está afetando a região frontal do núcleo cingulado de tal coisa. Então, você já tem uma ideia do que é.
Então, o núcleo singular está relacionado a emoções, coisa que uma pessoa autista pouco demonstra, né? E a cognição, que é você adquirir conhecimento. Agora tem uma coisa interessante, a criança autista, ela tem retardo mental? Aí essa pergunta eu vou responder para vocês quando a gente chegar no assunto de autismo. Olha, a Jaqueline está entrando na aula. 45 do segundo tempo. Ok? Então vamos lá. E também nós temos o núcleo, o giro insular. O giro insular fica por dentro, então a gente tem que abrir aqui os hemisférios para poder ver o giro insular, que também está relacionado a emoções e a regulações da homeostase que eu falei para vocês lá na situação de estresse. Lembra do equilíbrio que eu falei? Esse equilíbrio é a homeostase. E toda vez que você sai desse equilíbrio, que você vai para o estresse, eu chamo de heterostase. Então, regula a homeostase. Então, o giro insular, ele é muito importante para fazer com que você saia de uma situação de estresse. Então, muito interessante também. Vamos lá, isso aqui só uma repetição. Aqui é justamente as características dos hemisférios cerebrais. Então, ó, o hemisfério direito está associado à visão, imaginação, emoção, criatividade, intuição, raciocínio espacial e música. Parece muito característica de mulher, né? Não parece? Claro que homens também podem ser assim. E já o esquerdo, ó, linguagem, raciocínio lógico, pensamento analítico, sequencial, lógico e linear. Então, são características muito comuns no sexo masculino. Mas não caiam nesse erro. O fato da mulher, da maioria das mulheres parecerem ter essas características, não quer dizer que elas têm, não quer dizer que elas têm o hemisfério direito mais desenvolvido que os homens e que o hemisfério esquerdo do homem é mais desenvolvido que o das mulheres. Isso não tem muita, muita lógica. O que, na verdade, faz um hemisfério se desenvolver mais que o outro em homens e mulheres é uma coisa muito mais social do que biológica. Por que social? É porque você cria o homem diferente da mulher. Porque desde pequeno você veste o homem de azul e a mulher de rosa. Põe carrinho para ele brincar e para a mulher põe boneca. Para a mulher você põe casinha e fogão para ela cozinhar. E para o homem você dá o quê? Quebra-cabeça para ele raciocinar. Então, a forma da criação preconceituosa que os pais e mães fazem em relação aos seus filhos e que é diferenciada, vai promovendo aprendizados diferentes. E que o homem acaba, devido ao fato de ser homem, estimulando mais o seu hemisfério esquerdo, desenvolvendo ele melhor do que o hemisfério direito na mulher. Então, não tem a ver nada com a biologia. Isso tem a ver com o social, tem a ver com o tipo de educação que a gente está dando. Porque se você desse uma educação que valorizasse os dois hemisférios, ele desenvolveria muito bem os dois hemisférios. Ele poderia ter raciocínio lógico e, ao mesmo tempo, ter uma boa imaginação. Ele poderia falar bem, objetivamente, e, ao mesmo tempo, falar bastante. Então, não faz sentido a gente separar por gênero, achar que isso é uma coisa genética. Não é genético. É do nosso ensinamento, é da maneira que você cria os filhos. Na verdade, o homem ele tem isso é realmente genético, né? O homem ele consegue enxergar muito bem as coisas que são longes, né? Longe. Então, eu me esqueci como é que se chama isso, visão. Eu vou dizer que é a visão de Tandera, visão além do alcance, né? Aquela visão de Tandera, para quem assiste Thundercat, eu já assisti alguma vez, que é um desenho muito antigo. E já a mulher não, a mulher ela tem uma visão 360 graus, uma visão panorâmica, então ela consegue observar muito mais a periferia, ao que está ao seu redor, e menos o que está longe dela. Isso é uma questão evolutiva, porque a mulher sempre precisou
proteger a sua cria, porque o homem abandonava ela e quando não abandonava estava caçando alimento para alimentar a família. Então a mulher precisa ficar cuidando do filho, então ela precisa estar de olho em alguém que se aproxime, então ela tem que estar olhando de forma panorâmica. E o homem, como ele precisa caçar um animal, ele precisa enxergar o que está bem longe dele. Então, isso evolutivamente a gente consegue perceber essa diferença. O homem se bate muito mais nas coisas, na casa e em qualquer outro lugar, do que a mulher. Ele é muito mais desastrado do que uma mulher, por exemplo. Mas eu conheço muitas mulheres que são desastradas, muitas mulheres que vivem se batendo também nas coisas. Então, é aquilo que eu sempre falo: nada é uma regra absoluta. Então, saindo aqui da parte do sistema nervoso central, nós vamos continuar aqui no sistema nervoso central, mas só aqui na parte medular. Então, que é justamente um cabo. É um cabo que vai até o final da nossa coluna sacral. E aqui na coxigeana, nessa parte coxigeana, não tem, ó. Então, ela vem bem aqui, ó. Já tem uma parte sacral e aqui vem o cóccix. Então, daqui para cá são só nervos. Então, desemboca dessa medula pares de nervos, que vai totalizar 31 pares de nervos. Esses nervos, ó, eles vão sair de um lado e do outro. E aí tem a ramificação ventral do nervo e a ramificação dorsal. Então aqui é a parte da costa e aqui é a parte da frente. Todos os nervos que vêm, ó, ele vem desse jeito aqui e vai para a parte ventral e se conecta na frente, eu chamo ele de nervo motor. E todo nervo que vem e parte para a parte dorsal é o nervo sensorial. E esse marronzinho aqui em formato de H é o córtex. É o córtex da medula. E essa parte amarela é a substância branca. Então aqui é a medula. Quando você sofre um acidente muito grave que afeta mais ou menos essa região bem aqui, todos esses nervos abaixo também vão ser afetados. Então, vamos imaginar que acontece um trauma físico aqui. Então, todos os nervos que vão agir na musculatura daqui para baixo vão deixar de funcionar. E aí a pessoa vai ficar paraplégica. Se o impacto for mais lá em cima, vai atingir muito mais nervos. E ele vai ficar sem se movimentar em mais estruturas musculares. O pior tipo de paraplegia que tem é que atinge a cervical. Porque atingir o pescoço atinge todos os nervos motores. E aí a pessoa não consegue nem movimentar a cabeça. Ela consegue malmente falar. Então, o que torna intenso a deficiência física é a região que foi afetada da medula. Então, quanto mais para cima ela for afetada, maior é o grau da lesão física. Tá certo? Ok. Então, acho que basicamente o que eu tinha para falar era isso. Então, nós temos aqui a parte do sistema nervoso da medula, ela é responsável por movimentos voluntários e involuntários, como, por exemplo, o arco reflexo. Só que esses movimentos são movimentos simples. Então, aqui é o que vem de mais básico de resposta na parte da medula. A parte mais sofisticada e mais difícil vai para a parte encefálica. Já falei da substância branca e cinzenta e já falei que tem 31 pares de fibras nervosas, a raiz dorsal e a raiz ventral. Beleza, então era isso. Ok.